Breno. Queridos, estou feliz. Nós estamos aí numa jornada falando sobre restauração. Aliás, esse é o tema do ano profético 2025, é o ano da restauração, amém? Você tem vivido restauração na sua vida, no seu lar? Deus é bom, amém? Agora, Deus tem mais. Papai tem mais para nós, amém? E se é o ano da restauração, nós precisamos, queridos, mais do que depressa nos posicionar debaixo dessa palavra, para que nós possamos acessar em nossa vida, em nosso coração, em nosso contexto diário, tudo que essa palavra profética carrega, amém? É tempo de restauração. E nós estamos aí ministrando ao seu coração a cada domingo, ao longo aí dessa série de mensagens, temas poderosos para que você possa compreender e acessar tudo aquilo que os céus têm liberado para a sua vida, amém? Porque a palavra de Deus, queridos, ela nos ensina que a fé, ela precisa ser racional, nós precisamos compreender. Ela é sobrenatural, sim, mas a fé, ela é inteligente. A fé precisa ser inteligente, nós precisamos compreender as coisas. É claro que tudo isso envolve, sim, nuances misteriosas e miraculosas. A vida com Jesus sempre é sobrenatural. Mas nós andamos no sobrenatural porque nós temos entendimento. Está fazendo sentido isso? Então nós precisamos entender o que esse ano da restauração carrega para cada um de nós, para que então nós possamos dizer assim, peraí, eu acesso isso em nome de Jesus, eu tomo posse disso em nome de Jesus. E nós estamos nessa série de mensagens trazendo para você a cada domingo esse entendimento do que carrega essa palavra restauração. Já falamos sobre autoestima, já falamos, sobre fé, já falamos sobre tantos outros temas e hoje nós vamos falar sobre amor. Tempo de restaurar o amor. Você pode repetir isso comigo? Diga, tempo de restaurar o amor. Aleluia. Jeremias 31, 25 vai dizer, restaurarei o exausto, saciarei o sedento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes na vida, na caminhada, as dores, as decepções, os fracassos, acabam deixando marcas no nosso coração, sim ou não? Quem nunca sofreu uma desilusão? Quem nunca foi frustrado em um relacionamento? Quem nunca confiou em alguém quando você se deu conta, você viu que de repente, aquele momento, aquela pessoa não era digna da tua confiança tanto assim, você se feriu, você se machucou. E essas decepções, esses fracassos vão deixando marcas, sim, no nosso coração. É inevitável, nós não podemos negar. Sim, as dores, as circunstâncias, elas machucam, elas ferem o nosso coração. Mas eu venho, em nome de Jesus, lembrar você que se a vida machuca, Jesus continua curando. Amém? Se as circunstâncias te fazem sofrer, Jesus continua consolando e curando os nossos corações. E o nosso coração foi feito por Deus para amar, queridos. Nós fomos feitos por Deus para amar. Porque se o nosso Deus é amor, Ele não tem amor. Deus é amor. Amor é a essência de quem Deus é. Então, se Deus é amor, fomos feitos pelo amor para amar. E é necessário que em algum momento na trajetória das nossas vidas, esse coração ferido, exausto, cansado, ele seja restaurado, para que nós continuemos amando assim como Ele nos amou. Amém? E nós precisamos amar não de qualquer maneira, mas nós precisamos amar à maneira de Deus. Porque se Deus é amor, Ele é o espelho para nós, Ele é o exemplo para nós. A maneira como nós devemos amar as pessoas é exatamente a maneira como Deus nos ama. E o meu convite para você então é, ame como Jesus ama você. Agora, eu te pergunto, você tem a dimensão de que Deus te ama? Você tem a compreensão na sua vida do quanto Deus te ama? Eu tenho para mim que muitas vezes a gente perde essa sensibilidade. Em alguns momentos a gente se esquece disso. E eu acho que às vezes a gente acaba se esquecendo porque muitas vezes nós andamos ansiosos, nós andamos perturbados, nós andamos preocupados. Quem nunca? Não é? Às vezes a gente perde o sono, irmãos, com uma preocupação. E eu tenho para mim que isso tem muito a ver com o fato de que a gente se esquece ou de que a gente perde a noção do tamanho do amor de Deus por nós.
A palavra diz que ele vela pelas suas palavras. O que é isso? O que é velar? É cuidar. Ele fica observando. Peraí, essas palavras que eu disse. E ele faz isso para cumprir cada palavra dele sobre nós. A palavra diz que aos seus amados... Onde estão os amados do Senhor aqui? Ele dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando em seu favor. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? É um amor que até arde em ciúmes. Esse é o amor de Deus por nós, quando nós estamos enveredando, flertando com coisas erradas, flertando com o mundo. O amor de Deus, ele tem ciúmes de nós. O amor de Deus, ele não quer que você ande dividido entre as coisas que ele quer e as coisas que o mundo tem para você. Deus nos ama e todo tempo Deus nos ama e nós precisamos amar assim como Ele nos ama. O texto bíblico lá em Mateus, no capítulo 22, versos 37 até o 39, vai trazer para nós, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus. Como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha aí como o entendimento é importante. Você precisa entender até para você amar o Senhor. Esse é o primeiro e maior mandamento. Eu tenho certeza, querido, que numa noite de domingo, dia dos pais, você está aqui na igreja, você podia estar em muitos lugares. Eu tenho certeza que, assim como outras pessoas que não estão aqui, você também recebeu muitos convites. Mas você escolheu estar aqui. Você disse, não, eu tenho um compromisso. Eu vou estar na casa de Deus domingo à noite. Você fez a escolha de estar aqui, então isso diz para mim que você ama o Senhor. Mas, queridos, a palavra de Deus nos dá uma orientação sobre amar o Senhor. E ela diz que nós temos que amar o Senhor com todo o nosso coração. Isso fala sobre sentimento, intenção, vontade, desejo. Mas nós também precisamos amar o Senhor com toda a nossa alma, com todas as nossas intenções, percepções, inclinações, mas também com todo o nosso entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento. Tenho certeza que você quer obedecer ao Senhor, amém? Você está aqui hoje, você quer obedecer ao Senhor. Mas o segundo, semelhante a ele, é ame o seu próximo como a si mesmo. Eu já falei aqui outra vez sobre isso, eu acho interessante que no mundo que nós vivemos há um apelo gigantesco para que você ame a você mesmo, não é verdade? Você tem que buscar sua felicidade a todo custo, mas a Bíblia em nenhum momento diz que a gente precisa amar a gente. Eu acho que a gente já se ama bastante. Mas talvez na vida você se perdeu. Tem gente que está precisando retomar o amor próprio, né? Para que então você também seja capaz de amar outras pessoas. Mas o texto diz que nós precisamos amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E amar o meu próximo, quem está perto de mim, quem faz parte da minha rede de influência, minha família, as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu tenho contato. E eu preciso amar essas pessoas assim como eu amo a mim mesmo. E às vezes o apelo sobre amar a si mesmo é justamente por causa disso, porque muitas vezes nós não estamos amando as pessoas que estão à nossa volta porque nos falta um amor próprio. A gente não tem zelo por nós, e aí a gente não consegue amar as pessoas. Mas tudo isso se resolve quando nós obedecemos a primeira parte desse versículo, quando nós amamos a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, tudo dentro de nós é alinhado. Quando nós olhamos para Ele, todas as coisas dentro de nós que estão tortuosas vão encontrando a sua direção. E aí então sim nós somos capazes de amar a Ele, a nós mesmos da maneira correta e com equilíbrio, para que então possamos amar as pessoas que estão à nossa volta. Faz sentido isso? João 13:34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Queridos, o Senhor nos entregou. Amar as pessoas é um mandamento. Ai, mas eu não gosto do fulano. Mas Deus não mandou você gostar, Deus mandou você amar. Nem sempre você vai gostar das pessoas que você tem que amar. Mas você tem que amar. Está fazendo sentido isso? Amor é atitude. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Amor é ação.
e não suspiros profundos. Então nós temos sim que amar, inclusive, as pessoas que a gente não tem muita afinidade. A gente tem que amar sim as pessoas, inclusive as pessoas com quem nós não nos damos muito bem. Tá me entendendo? Nós temos que amar. Mas é claro que tem pessoas que você vai gostar de amar. Você vai gostar de ter perto. Sabe aquela pessoa que você ama estar junto, que você não precisa fazer esforço? Mas é um mandamento de Deus que nós temos que amar todas as pessoas. João 13, no verso 15, vai dizer: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Meu Deus. Eu amo Jesus, como Ele é carinhoso, amoroso, manso, como Ele é compassivo, cheio de misericórdia. Ele não falou para a gente simplesmente, é assim que tem que fazer. Ele veio e Ele fez. E aí Ele disse assim, copia, é só copiar, siga o modelo. Na época que eu era, na época da escola, né, quando criança, eu amava esses exercícios que as professoras colocavam assim, siga o modelo, né? Faça conforme o modelo. Era muito fácil acertar essas questões, sim ou não? Cadê? Eu nem sei se hoje em dia tem esse tipo de exercício na escola. Mas era muito bom quando a gente tinha que seguir o modelo, porque era fácil de acertar. Jesus veio e fez essa questão para nós. Siga o modelo. Ele foi e fez tudo, sabe, na frente. E disse, só vem atrás e copia. Ai, que maravilha. Então Jesus veio e amou. E Ele disse, façam assim como eu fiz. E eu pergunto para você essa noite, quantas pessoas você parou de amar? Quem você parou de amar? Hoje é tempo de restaurar o amor por quem na sua vida? Quem foi que você falou assim, desisto, chega, cansei? Quem você parou de amar? Quando você entende como Jesus te ama, fica muito mais claro a maneira como você tem que amar as pessoas. E você tem que amar as pessoas assim como Jesus te ama. Como que Jesus nos amou? Vamos lá, de forma muito didática que eu quero construir essa conversa com vocês. Como foi que Jesus nos amou? Diga para mim. Ele se entregou? Ele perdoou? Ele perdoou mais de uma vez? Ele teve misericórdia? Ele teve compaixão? Ele andou mais uma milha? Ele ensinou, Ele encorajou, Ele enfrentou a morte, Ele fez coisas acima da sua própria vontade, Ele abriu mão da sua própria vontade e disse, seja feito como o Senhor quer, Pai. Então é desse jeito que nós temos que amar as pessoas. E a pergunta fica, você responde no seu coração, será que você tem amado as pessoas assim como Jesus te ama? Será que o seu amor pelos outros tem sido assim como o amor de Cristo por você? Hoje nós vamos ver aqui 4 maneiras de como Jesus ama. E então você vai poder avaliar o seu próprio coração à luz da palavra de Deus, para que você veja em Jesus Cristo a maior inspiração de amor e avalie o seu próprio coração se você tem também amado as pessoas. Como eu disse, queridos, amor não é sentimento, não. Amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Nós aconselhamos casais aí ao longo de muitos anos no nosso ministério. E muitas vezes nós encontramos casais diante de nós, num aconselhamento pastoral, dentro de um gabinete pastoral, que eles estão ali dispostos a realmente terminar um casamento, por feridas, dores, mágoas profundas. E é exatamente nesse momento, nesse lugar, onde a gente começa a aprender de fato o que é amor. Que às vezes a gente chega lá no altar e a gente está tão feliz, né? A gente está tão apaixonado e a gente começa a achar que aquela paixão toda ali é amor. Mas amor, na verdade, começa quando a gente tem que engolir, né, o nosso orgulho, quando a gente entende que amor não é sobre mim. Sabe, queridos, que amor não é sobre a minha própria vontade. Porque, escute bem o que eu tenho para te dizer. Tudo, absolutamente tudo, o que começa com o meu desejo e termina na satisfação das minhas vontades, isso não é amor, isso é egoísmo. Mas muitas vezes, né, dentro de relacionamentos, o que a gente encontra? Ele não faz do jeito que eu quero, ele não faz as coisas que eu gosto. Aí ele responde, mas ela também não me agrada, ela também não faz as coisas como eu peço.
tudo que é, sabe, sobre mim, em torno de mim, na satisfação das minhas vontades, isso não é amor, não. Não é. E aí a gente começa a aprender que amor de verdade é quando você faz aquilo que você não tem vontade de fazer, mas você entende que é importante para o outro. Você faz tantas coisas sem ter vontade de fazer, porque você entende que é necessário. E aí você começa a perceber que amor mesmo é escolha, é escolher. É escolher continuar junto, é escolher estar perto, é escolher e continuar escolhendo essa pessoa todos os dias ao longo de 30 e tantos anos, não é, Juninha? E Chico? 30 a mais. Quanto? Gente, 47 anos, eu vou chegar lá em nome de Jesus. 30 e poucos é quando eu estava contando ainda as argolinhas da pulseira, né, Júnia? A Júnia tem uma pulseira que cada ano de casamento é uma argolinha, né? A Júnia vai ter que dar um monte de volta, assim, ó. É muito ouro. 46 anos. Uau! Nós vamos chegar lá, amém, Lili? E feliz. Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso. É Ele. É tudo sobre Ele. Porque, queridos, eu estou falando de casamento aqui porque a gente está falando de amor, mas qualquer relacionamento se constrói dessa forma. Não se constrói, sabe, de outro jeito que não seja decidindo ficar ao lado, permanecer ali, abrindo mão de si mesmo, das suas próprias vontades, entendendo que a vida não é sobre nós, a vida é sobre Deus, é sobre amar pessoas, é olhando para o tamanho da trave que está no seu olho, parando de se incomodar com o cisco que está no olho do seu irmão, é entendendo que, queridos, a pessoa que está aí do teu lado, ela é tão pecadora quanto você e ela precisa de misericórdia. Que nós encontramos com o amor de Deus, a gente sobe numa gilete, a gente começa a achar que é alguma coisa, começa a querer julgar o outro. E a gente não tem a capacidade de perdoar. E a gente começa com umas frases estúpidas que dizem assim, tal coisa não tem perdão, isso aqui não, comigo não. E aí é justo nesses lugares onde nós somos testados, não é verdade? Eu sei disso. São bem nesses lugares onde o Senhor diz, como é que é? Quer que não tem perdão, filho? Se eu te perdoei. Mateus capítulo 18, a parábola do rei, né, que perdoa, e do credor, que não é capaz de perdoar uma dívida muito menor. Escolher, queridos, amar, é escolher não amar o mundo. 1 João 2,15, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê, queridos? Porque o amor, segundo o coração de Deus, o amor segundo o próprio amor que é Deus, em nada tem a ver com o amor, e eu coloco aspas nesse amor, que o mundo está pregando para nós. O amor, segundo o mundo, foi reduzido a seriados românticos. O amor, segundo o mundo, foi reduzido aos doramas, né? O amor, segundo o mundo, foi reduzido a emotions, coraçõezinhos pulsantes nos nossos smartphones. As pessoas nem sabem mais discernir ou verbalizar o que é o amor. Nós estamos reduzindo algo que é tão santo, algo que é tão lindo, algo que é tão puro. Então, se nós queremos amar, nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que são desse mundo. Mas nós precisamos olhar para Deus. Ele que é o próprio amor, Ele que é o próprio modelo, e olhar para Jesus. E olhar para o modelo que Jesus veio deixar para nós, olhar para a conduta dele, para como ele agiu, para como ele fez todas as coisas. Deus chama tanto que ele quer que você, em primeiro lugar, aceite os outros como Jesus te aceita. É como eu disse, queridos, a gente encontra com a graça e a gente é perdoado, e a gente sobe numa lâmina e começa a julgar os outros, a gente não tem mais paciência com o erro das pessoas, a gente não tem mais misericórdia com as incoerências, com as inconstâncias das pessoas.
Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Jesus veio, como a palavra de Deus diz, cheio de graça. Habitou entre nós, cheio de graça. Um dos significados da palavra graça é justamente aceitação. Eu acredito que se Jesus não viesse cheio de aceitação, ele teria fulminado o mundo inteiro, tamanha a sua santidade. Mas ele veio, habitou entre nós cheio de graça. Ele precisava ter muita misericórdia. Uma das coisas mais difíceis na prática do amor é a aceitação. Por quê? Porque nós confundimos aceitar com concordar, e é justamente nesse lugar onde as guerras começam. Mas eu não tenho que aceitar que fulano fez isso comigo. Claro, claro, claro. Mas aceitar não é concordar. A Bíblia é clara, amar implica em aceitar, mas não implica em concordar, em endossar atitudes. Não é para você assinar embaixo do erro das pessoas, decisões, comportamentos. A base da aceitação é respeito. Olha, eu entendo, você está tomando essa decisão, mas o caminho é por aqui. Esse é o caminho. Mas eu vou continuar te amando. Eu vou continuar apontando a direção. Vou continuar insistindo com você em amor. Jesus, ele nos aceitou primeiro, ele disse, todo que o Pai me der, virá a mim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jamais rejeitarei. Você sabe como foi que você chegou para Jesus? Só você sabe, quebrado, humilhado, sujo, maltrapilho, como foi que você chegou até Jesus? E nós precisamos entender, queridos, que esse é o encontro que nós temos com Ele. Como foi que você chegou? Ainda que você nasceu numa igreja assim como eu. Se igreja fosse maternidade, que minha mãe teria tido lá dentro. Cresci na igreja, mas houve um dia, um momento onde eu entendi a minha necessidade de salvação. Aonde eu entendi, não é apenas o Deus dos meus pais, agora é o meu Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Eu compreendo que eu preciso de um Salvador. Então, ainda que você tenha tido uma longa trajetória dentro da igreja, você precisa saber esse lugar, esse dia, esse encontro que você teve com a verdade. E nesse lugar, como foi que você chegou para Ele? Quebrado, destruído, necessitado, pobre, cego, nu. E Ele não te rejeitou? Então, por que muitas vezes nós rejeitamos as pessoas quando elas erram conosco, irmãos? Por que queremos rejeitar as pessoas se Jesus não nos rejeitou? Jesus aceitou, Ele nos recebeu. Mas o amor dele por nós é tão grande, tão infinito, que Ele não deixa a gente ficar do jeito que está. Mas Ele diz, venham como estão. Venham como estáis. Mas o amor vem e te transforma, te restaura. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Quando fala sobre aquela mulher numa condição adúltera, uma condição de pecado. Olha só o que ele diz, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou. E aí ela responde, não tem ninguém, Senhor. Então Jesus responde para ela, eu também não te condeno. Mas ele dá uma direção, ele diz, vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e abandone o pecado. Jesus vem, Ele nos aceita, mas Ele nos mostra a direção. Jesus vem, nos acolhe, nos abraça, não julga, mas Ele nos ama. E então Ele mostra, vai e não peque mais. Não peque mais. Queridos, nós estamos construindo como igreja uma comunidade profética. E o que é isso? Uma comunidade profética é um ambiente de filhos e filhas amadas de Deus, restaurados em sua paternidade, que amam a presença de Deus, que conhecem a mente e o coração de Deus, e é um ambiente onde ninguém vai pecar em paz. Não é porque vai levantar um profeta com um dedinho na sua cara e te apontando os seus pecados, porque isso nunca foi profecia. Mas é porque o amor, ele está tão denso dentro de nós. Nós estamos imersos em uma atmosfera de tanta graça que não dá para compactuar com o pecado. Aonde, se por acaso um irmão está em pecado,
nós vamos amá-lo de tal forma que ele será convencido de que dentro dele há um tesouro tão grande e que não dá para continuar vivendo do mesmo jeito. Isso é uma comunidade profética. Isso é viver sobrenaturalmente. Amém? Segundo, valorize os outros como Jesus te valoriza. Lucas 12. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Aleluia! Esse texto é lindo. De todas as avezinhas que poderiam ser comercializadas no tempo de Jesus, os pardais era a ave mais baratinha. E ele diz assim, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Ei, nenhum deles é esquecido por mim. Até os pardais que na realidade deles não valiam nada, Deus não se esquecia deles. Vocês não valem mais do que muitos pardais, dizia o Senhor. Não tenham medo. Não tenham medo. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso valor não está nas coisas que esse mundo pode dar. O nosso valor não está na carreira que construímos, no valor que tem na nossa conta bancária. O nosso valor não está naquilo que nós podemos dar a Deus, porque até aquilo que damos a Ele, primeiro Ele nos deu. Nosso valor não está em coisas que podemos fazer para Deus. Tem pessoas buscando aceitação dentro da casa de Deus a partir daquilo que fazem. O seu valor não está em coisas que você pode fazer para Deus, porque até aquilo que você pode fazer para Ele, primeiro Ele te capacitou para fazer. O seu valor está naquilo que Jesus fez por você. É nisso que consiste o seu valor. O seu valor está em Jesus. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim, o meu valor está no meu Jesus. O meu valor está no meu Jesus. Aleluia! A sua validação não está em coisas que você pode dar, não está no quanto você tem na sua conta. Seu valor não está na sua casa arrumada. Seu valor não está em quão impecável é o seu casamento. O seu valor não está em quão impecável você cria os seus filhos. O seu valor está em Jesus. O nosso valor, queridos, é determinado pelo próprio Deus. 1 Timóteo 4, verso 4 diz, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Tudo que Deus criou é bom. Quem criou você? Foi Deus. Então Ele criou todas as coisas, Ele disse que era bom, mas quando Ele criou a humanidade, Ele disse, é muito bom. E nós precisamos nos lembrar que nós somos criação de Deus, e o valor do nosso resgate foi o mais alto de toda a história. Tem noção de uma coisa? Nós somos criatura de Deus. Primeiro nós somos criados por Ele, ou seja, se você foi criado por alguém, você pertence a esse alguém que te criou, ok? Certo. Fica comigo aqui. Mas aí veio o pecado nos afastou de Deus, houve uma ruptura ali, amém? Ok, Gênesis 3. Gênesis 3:15 é promessa de redenção. A primeira menção de salvação na Bíblia. Quando Deus declara uma sentença sobre a serpente, Ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e se morderia o calcanhar, ok? Estão comigo? Então nós somos de Deus, mas o pecado nos afastou dele. Então Ele vem. Eles são meus, mas eu ainda vou comprá-los de volta para mim. E então, no ápice da revelação do amor de Deus, Jesus Cristo vem ao mundo, entrega-se no madeiro, ressurge dos mortos ao 3º dia, e então nós somos comprados de volta para Deus. Não tem nenhuma possibilidade de nós não sermos dele. A Bíblia diz, ninguém pode tirar vocês das minhas mãos. Somos dele, aleluia. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, é o que diz Efésios 2:10. O preço pago pela nossa vida não foi ouro, não foi prata, queridos, foi o preço de sangue. Jesus derramou o seu sangue. Você tem valor. Então pare de buscar o seu valor em outras coisas. Pare de buscar validação nas coisas desse mundo. Queridos, nós estamos vendo um tempo onde
Às vezes a gente está super bem, feliz da vida. Você começa a rolar a tela de um celular ali no Instagram, rapidinho você começa a ficar insatisfeito. Sim ou não? Você está super feliz com a sua casa, de repente você já começa a achar, nossa, não está legal, eu queria trocar esses móveis. Nossa, mas aqui eu vi uns negócios aqui na Shopee, na Temo. É uns negócios que você já começa, nossa, não gosto mais disso. Nossa, quero pintar a parede, não quero mais. Ah, não, meu cabelo não tá ruim, esse corpo tá ruim. Esse marido já não tá bom, não é assim? Insatisfação. E a gente começa a achar que o nosso valor está na casa, o nosso valor está na pessoa que está do nosso lado, o nosso valor está na validação do nosso corpo, na validação de alguém. Se a gente ganha um like, a gente acha que está bom. Se não ganha, a gente acha que está ruim. E a gente vai fazendo as coisas baseado na opinião alheia e a gente se esquece de preocupar com a opinião de Deus. Seu valor não está em nada desse mundo, querido. Seu valor está em Jesus. E sabe de uma coisa? Esse valor não muda. Não muda. Por nada. Você pode... Não importa o que você faça. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus pare de te amar. O amor dele está posto sobre você. É como um estandarte, é como uma bandeira, é o que diz a palavra de Deus. Seu amor é como uma bandeira sobre mim. Aleluia. Está posto, derramado, não muda. O profeta Isaías nos revela o quanto esse valor é inestimável para Deus. Olha o que diz Isaías 49:15. Anota esse versículo, guarda para você. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Esse era um dos versículos favoritos da minha adolescência. Eu já contei brevemente para vocês em algumas oportunidades que eu fui uma adolescente bastante complicada. Eu sofri muitas lutas em relação à minha identidade. E eu busquei o meu valor em tantos lugares, queridos. Eu busquei meu valor em amizades, em tantas coisas. Quantos jovens, adolescentes, gente, com o mundo, com toda essa coisa que a gente tem vivido, isso está vindo cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. A gente está falando sobre crianças com depressão. Criança, gente. Com depressão infantil. Buscando valor, buscando aceitação. Mas o nosso valor, ele está garantido, ele não oscila, não muda, não falha, não retrocede, não acaba. E não está em nada que esse mundo possa nos dar, está no fato de que Deus disse, eu amo você e pronto. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Você tem noção de que todas as vezes que Deus vai abençoar, Ele olha, o seu nome está escrito lá. A cruz prova o seu valor. Quando você entende que Jesus te valorizou a ponto de dar a própria vida, fica mais fácil então valorizar as outras pessoas. Querido, você precisa entender, quando você estiver com muita raiva de alguém, quando você estiver se sentindo injustiçado, e quantas vezes a gente se sente injustiçado, sim ou não? E injustiça é um trem ruim, não é? Não desce, é difícil. Às vezes a gente faz tudo por alguém, às vezes a gente tenta amar a pessoa de todas as formas, mas ela olha para você e fala, não, tá bom, você ainda não fez o bastante. Aí você respira fundo e fala, Deus, isso é tão injusto, Senhor. Mas sabe o que eu faço? Eu começo, esse é um dos momentos na vida que a gente tem que ficar calado, sabia? Graças a Deus. Estou com 37, 8? É 7 ou 8? Tomara que seja 7. É 7? Aí, ó, Eva! Eu estou com 37 anos, irmãos, beirando aí os 40. Eu acho que eu tenho que fazer uma festa de aniversário de 40 anos. 40 anos é uma idade especial, sim ou não? Cadê os 40 aí, ó? Vou chegar lá. Enfim, eu estou querendo dizer que eu estou chegando lá nos meus 40 anos, 37 anos, e eu estou começando a entender, aleluia. Estou começando a entender, irmãos, que tem certos momentos na vida da gente que falar não resolve, não. A gente tem que ficar quieto. Não é? Porque às vezes a gente quer falar, e isso não resolve nada, só piora a situação. Não é verdade? Aleluia, estou começando a entender isso. E eu acho que tem alguns momentos assim como esse, que a gente precisa calar. Calar, silenciar, sabe? Momentos onde a gente se sente injustiçado são momentos onde a gente tem que calar. Para de falar.
Vai aos pés de Jesus, leva para Ele, fala para Ele, diz: Senhor, olha isso, Pai, o Senhor está vendo. Jesus, olha isso aqui, Senhor, eu trago aos teus pés essa injustiça, isso está doendo, está ruim, não está legal, Senhor, eu achei isso injusto, Pai. Levanta dali, larga aquela injustiça lá e vai viver sua vida, sabe por quê? Porque Jesus, Ele é justo e Ele vai cuidar disso aí. Ele vai cuidar. Confia que Ele vai cuidar de todas essas questões que você às vezes fica brigando porque você está se sentindo injustiçado. Pare com isso. Ora, entrega nas mãos de Deus, deixa que Ele resolva. Senhor, o Senhor é o justo juiz, então entrega essa causa na tua mão. Eu não vou brigar, eu não vou pelejar, eu vou calar, eu vou ficar em silêncio. E eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar. É possível. Ame como Jesus. Porque quantas vezes nós fomos injustos com Ele, mas Ele assim não deixou de nos amar, não é verdade? Então que direito a gente tem de falar para você: você foi injusto comigo, Tiara, não vou mais te amar? Que direito eu tenho? Se eu fui tão injusta com Deus, Ele não deixou de me amar. Eu preciso continuar amando. Amando, amando, amando. Encharcando essa pessoa de amor. Até que ela se convença que ela está sendo injusta. Até que o Espírito a convença de que ela precisa mudar o comportamento. E nós vamos restaurar tudo isso. Amém? Aleluia. Quando o verdadeiro amor é restaurado em nós, nós passamos a valorizar as outras pessoas. Terceiro, perdoe os outros como Jesus te perdoa. Amém? Assim como o amor, o perdão também é uma escolha. As feridas mais profundas são causadas pela rejeição e pela falta de perdão. Mas a boa notícia é que Jesus não guarda rancores, amém? Como é bom. Se você ler a palavra de Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento. Esse mar não existe, você pode procurar no Google. Só existe no mundo de Deus. O mar do esquecimento do Senhor é lá, onde Ele joga todos os nossos pecados. E às vezes você chega assim para o Senhor: Deus, eu fiz de novo. Ele vai dizer: o quê, filho? O quê? Porque Ele não se lembra mais. A gente é que tem mania de ir lá no mar do esquecimento e ficar pescando. Aqui, Senhor, o que você está pescando no mar do esquecimento? É para largar lá. Deixa afundar e nunca mais. É lá que o Senhor lança os nossos pecados. Amém? Ele nem se lembra mais. E é assim também que nós precisamos perdoar as pessoas. E é por isso que a gente pode sim continuar convivendo com pessoas que erraram conosco. E é sim por isso que Jesus ensinou a Pedro que é 70 vezes 7 que se perdoa uma pessoa num dia só. Faz as contas aí, quanto que dá 70 vezes 7? Imagina uma pessoa errar com você na mesma coisinha, num dia só, esse tanto de vezes. É por que você consegue perdoar? Porque você esqueceu. É porque você não se lembra mais. Ah, pastora, mas e a memória? A gente lembra sim, porque dói, é verdade. Tudo que dói a gente lembra, sim ou não? Quem cortou a mão, cortou o dedo bem fundo com uma faca, a hora que olha para ela faz assim, ai, porque a gente sabe que dói. Mas quando eu falo sobre não se lembrar, não é sobre você ficar desmemoriado, ninguém bate a cabeça e tem amnésia das coisas que acontecem. Mas quando perdoamos, nós fazemos um movimento muito voluntário, muito intencional de não lembrar. E porque acontece cura através do perdão, quando lembramos, aquilo não dói mais. Então, nós precisamos compreender que Deus, através de Jesus, nos perdoa incondicionalmente, completamente, eternamente, por causa da graça. E é da mesma maneira que nós precisamos perdoar as pessoas. A Bíblia nos instrui o quê? Lucas 6:37, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão... Você pode ler esse texto comigo? Vamos ler em voz alta, juntos, essa palavra poderosa. Vamos lá? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados.
Queridos, como a palavra de Deus é clara e específica e ela instrui as nossas vidas. Se você quer ser perdoado, perdoe. Para com essa história de tal coisa não tem perdão, esqueça isso. Esqueça. Tudo tem perdão. Se tudo Deus perdoou, você também tem que perdoar tudo. Todas as vezes. Prontamente. Rapidamente. Sem ficar jogando de novo na cara da pessoa o que ela fez. Ou você teve alguma experiência onde você estava ali, você foi lá fazer Mateus 6,6, entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. E Jesus veio e falou assim, você, eu sei que você fez ontem. Jesus te tratou assim alguma vez? Por que nós tratamos assim as pessoas? Ah, né? Agora você quer vir me amar. Ah, né? Agora você quer ficar perto de mim. Jesus nunca fez isso conosco, irmãos, mas nós queremos fazer isso com as pessoas. É tempo de restaurar o amor. É tempo de restaurar o perdão. É tempo de restaurar altares, amém, queridos? Deus já nos escolheu, nos amou antes de fazermos qualquer coisa errada. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O amor que inspira é o amor que oferece perdão. Se nós somos perdoados, então nós temos força para perdoar. Não sei como que eu vou conseguir perdoar essa pessoa, pastora. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Perdoe essa pessoa do jeitinho que Jesus perdoou você. Perdoe essa pessoa do mesmo jeito que Jesus perdoou você. Ou você acha que você é melhor do que essa pessoa que errou com você? O grande problema, irmãos, é que a gente se coloca num altar. E é por isso que o Senhor está nos levando para um tempo, numa conferência onde nós vamos restaurar altares. Sabe por quê? Porque primeiro, muitos altares que nós estamos construindo precisam ser derrubados. Eu estava essa semana orando, nós estamos em jejum e oração pela Power Conference, e o Senhor disse para mim, antes de restaurar altar, eu vou quebrar altares. Porque eu não estou aceitando altares que estão sendo levantados no coração do meu povo. Porque nós estamos fazendo altares para o nosso ego, nós estamos construindo altares para a nossa própria vontade, nós estamos construindo altares para o nosso orgulho. E Deus está do lado e nós estamos achando que estamos servindo ao Senhor porque a gente não falta no culto de domingo. A gente só perdoa quando a gente abre mão do orgulho, irmãos. Quando a gente desce da cadeira do juiz. Desce da cadeira do juiz. Essa cadeira não é sua. Você não está aí para julgar se essa pessoa merece ou não ser perdoada. Só tem um que assenta na cadeira do juiz. Não é eu, não é você. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Ela liberta não só quem perdoa, mas liberta a todos nós. Liberta a todos nós. O poder do perdão é tão lindo, tão grande, sabe por quê? A falta de perdão, ela causa raízes de amargura e ressentimento dentro de nós. E a palavra de Deus diz que as raízes de amargura fazem tropeçar a muitos. Você já leu isso na Bíblia? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque acho que faz muito sentido. Você já viu aquelas árvores, que o povo insiste em plantar essas árvores em canteiro de calçada, mas ela não foi feita para aquilo, porque tem umas árvores que a raiz dela levanta, e ela quebra as calçadas, já viu? É uma árvorezinha de uma folhinha bonita, assim, é bem bonitinha, mas não presta para plantar em calçada. E a raiz dela levanta, rompe as calçadas, vira um troço perigoso. Se você está andando naquela calçada, você corre o risco de tropeçar. É desse jeitinho a amargura no meio do povo de Deus. A amargura é ressentimento, é falta de perdão. E essas amarguras vão criando essas raízes, vão estourando as calçadas. A gente está caminhando e você pode, por causa da tua amargura, fazer cair quem está do seu lado. Quem está perto de você. Que às vezes nem nada a ver tem com a história, mas você está tão amargurado e ressentido que você amarga tudo à sua volta. Quantas pessoas não foram influenciadas a rejeitar, não gostar, desprezar pessoas, não porque aquela pessoa fez alguma coisa contra ela, mas por causa da opinião dos outros. Tem gente que acaba contaminando outra pessoa por causa do ressentimento dela. Raízes de amargura fazem tropeçar muitos. E isso só se acaba com uma coisa, irmãos: perdão. Perdão. Perdão, perdoe. Quarto, acredite nas pessoas como Jesus acredita em você. Nós não temos o direito de não acreditar nas pessoas. Por quê? Porque Deus acredita nelas.
Deus acredita nas pessoas, então acredite também. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu ele. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que querer. Uma das melhores maneiras de demonstrar amor é acreditando nas pessoas. Acredite. Acredite. Jesus acredita mais em nós do que nós mesmos. Não é verdade? Não é verdade? Eu acho isso. Eu tenho plena certeza disso, porque senão eu não estaria aqui. Tem hora que eu falo assim, Jesus, eu tenho certeza. Deus, o Senhor anda meio criativo ultimamente, né? Como diz o pastor Fabiano. O Senhor anda meio criativo ultimamente, Senhor. Eu chamo outra pessoa, Senhor. Chama alguém que tem mais tempo, chama alguém que tem mais capacidade, chama alguém que sabe mais, por favor. Mas eu? Deus acredita. Deus acredita em você, então acredite nas pessoas. Na história do pai do menino possuído, a fé de Jesus prevaleceu sobre a incredulidade daquele homem. Ele disse para Jesus, olha, Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, Jesus disse, o quê? Tudo é possível àquele que crê. Nosso autoconceito, a percepção que alguém tem de si mesmo, é determinado pelo que a pessoa mais importante da nossa vida pensa sobre nós. A nossa missão é fazer de Jesus essa pessoa. Você entende isso? Você prestou atenção no que eu acabei de te dizer? A nossa autopercepção, ela é balizada pela opinião da pessoa mais importante na nossa vida. Não sabe aquela palavra importante que você recebeu de repente do teu pai ou do teu avô? Algo importante na tua vida. Estava agora em São José em junho com o bispo Márcio, ele vai estar com a gente agora, daqui a alguns dias. E ele lançou um livro lindo. Aconselho você, acho que ele vai trazer alguns que você adquira. E ele está ali contando nesse livro a sua trajetória. E ele disse que muitas vezes ele ouviu que ele era burro. Você é burro, você é burro, você é burro. E ele ouvia isso do próprio pai dele. E muitas vezes nós estamos balizando o nosso autoconceito nessa palavra, dessa pessoa importante na nossa vida. Nós precisamos fazer de Jesus e da sua opinião a pessoa mais importante da nossa vida. Mas meu pai disse, ei, calma. Na escala da importância, acho que a voz de Jesus vai ter que ser mais importante aqui. Amém? Porque às vezes o seu pai terreno infelizmente falhou com você e ele disse algo que não era realmente verdade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Para de balizar a tua vida, o teu alto valor, o teu alto conceito em sentimentos ou em palavras que foram ditas a seu respeito. A gente precisa balizar a nossa vida na verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Fique sempre com a palavra de Deus. Amém? O amor restaurado está baseado na confiança. E você pode estender essa confiança a outras pessoas, acreditando que Deus também pode transformar essas pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, acredite nas pessoas, assim como o Senhor acredita em você. Da mesma maneira como você é amado, a pessoa que está do teu lado é amada também. Da mesma maneira como você é perdoado, a pessoa que está aí do teu lado é perdoada também. Da mesma maneira como Deus acredita em você, Deus acredita na pessoa que está aí do teu lado também. Não tem distinção no reino de Deus, queridos. Nós diante dele somos todos filhos amados. Todos filhos amados do Senhor. Então receba esse amor, seja restaurado nesse amor, para que você também viva esse amor e viva a restauração do amor nos seus relacionamentos. Um amor que aceita, que valoriza e que perdoa e também acredita. Nós precisamos ser assim, queridos, e viver dessa maneira, porque esse é o sonho de Deus para a sua igreja. Amém? O Senhor conduz os seus corações ao amor, de Deus à perseverança de Cristo, em nome de Jesus.